E se eu te dissesse que as primeiras imagens já feitas na superfície de outro planeta não vieram da NASA, mas da União Soviética? E se eu dissesse que essas imagens foram capturadas em um dos ambientes mais hostis do Sistema Solar, onde chove ácido, a pressão esmaga metais e o calor derrete chumbo? Durante décadas, o que os soviéticos realmente encontraram em Vênus ficou envolto em silêncio, arquivos técnicos e interpretações controversas. Alguns dados foram subestimados, outros esquecidos, e até hoje, cientistas ainda revisitam essas descobertas, tentando entender se Vênus já foi parecido com a Terra ou se sempre foi um inferno planetário. Durante a Guerra Fria, a exploração espacial não era apenas ciência, era poder, ideologia e prestígio. Enquanto os Estados Unidos focavam fortemente na Lua, a União Soviética decidiu mirar em um alvo ainda mais ousado: Vênus, um planeta quase do mesmo tamanho da Terra, mas completamente diferente em comportamento e condições. Na época, pouco se sabia sobre Vênus. Observações feitas da Terra mostravam apenas um planeta envolto por nuvens espessas. Alguns cientistas até cogitavam que, sob essas nuvens, poderiam existir oceanos quentes ou selvas tropicais. Era um mistério absoluto. Os soviéticos foram os primeiros a tentar desvendá-lo. As missões Venera começaram no início dos anos 1960, e muitas falharam de forma catastrófica. Algumas queimaram na atmosfera, outras perderam comunicação e várias sequer chegaram perto da superfície. Mas cada falha trazia dados valiosos sobre pressão, temperatura e composição atmosférica. Com o tempo, ficou claro que Vênus não era apenas quente, era infernal. A atmosfera era composta majoritariamente por dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico. A pressão na superfície era mais de 90 vezes maior que a da Terra, equivalente a estar a quase 1 quilômetro abaixo do oceano terrestre. Mesmo assim, os soviéticos insistiram. A missão Venera 7, em 1970, tornou-se o primeiro objeto humano a pousar com sucesso em outro planeta e transmitir dados da superfície. Embora tenha sobrevivido apenas 23 minutos, confirmou algo chocante: a temperatura ultrapassava 470 graus Celsius. Isso mudou tudo. Vênus não era um planeta apenas quente, era um mundo esmagador, sufocante e extremamente ativo. Mas os soviéticos não pararam ali. Cada nova missão passou a ser construída como uma verdadeira armadura espacial. As sondas precisavam resistir ao calor, à pressão, à corrosão química e ao impacto com o solo. Era uma corrida contra a física, e o que viria a seguir surpreenderia o mundo inteiro. Em 1975, a missão Venera 9 conseguiu algo histórico: enviar a primeira fotografia da superfície de outro planeta. Não era Marte, não era a Lua, era Vênus. A imagem em preto e branco mostrava um terreno rochoso, fragmentado, com pedras angulares espalhadas por um solo aparentemente sólido. Nada de oceanos, nada de vegetação. Apenas um cenário árido, silencioso e alienígena. Pouco depois, a Venera 10 confirmou o mesmo tipo de paisagem. O solo de Vênus parecia composto por rochas basálticas, semelhantes às formadas por atividade vulcânica na Terra. Isso indicava que o planeta teve, ou ainda tem, um passado geologicamente ativo. As missões seguintes foram ainda mais longe. A Venera 13 e 14, lançadas no início da década de 1980, enviaram imagens coloridas, análises químicas do solo e gravações sonoras do ambiente venusiano. Sim, gravações sonoras. O que se ouviu foi um ruído constante, causado pelo vento denso e pela atmosfera extremamente espessa. O céu tinha uma coloração amarelada alaranjada, filtrada pelas nuvens ácidas. O horizonte parecia curto, comprimido pela pressão atmosférica absurda, mas havia um detalhe perturbador. Algumas imagens mostravam formações rochosas estranhas,
com formatos incomuns. Isso gerou especulações exageradas por décadas, incluindo teorias conspiratórias. A ciência, no entanto, explicou que essas formas eram resultado de erosão química extrema e compressão atmosférica. Mesmo assim, uma coisa ficou clara: Vênus já foi muito mais parecido com a Terra do que imaginávamos. E isso levanta uma questão crucial: o que aconteceu para ele se tornar assim? Os dados soviéticos ajudaram a confirmar um dos maiores alertas da ciência planetária. O efeito estufa pode destruir um planeta inteiro. Vênus passou por algo chamado efeito estufa descontrolado. Em algum momento do passado, o planeta provavelmente tinha água líquida. Mas à medida que o Sol se tornava mais brilhante, a água evaporou, aumentando o vapor d'água na atmosfera, um potente gás de efeito estufa. Isso elevou ainda mais as temperaturas, fazendo com que mais água evaporasse, criando um ciclo sem retorno. Com o tempo, a radiação solar quebrou as moléculas de água e o hidrogênio escapou para o espaço. O oxigênio reagiu com a superfície. Resultado: Vênus perdeu seus oceanos e ficou preso em um inferno térmico permanente. Hoje, sua atmosfera retém calor de forma tão eficiente que a temperatura é quase a mesma de dia e de noite, no Equador ou nos polos. Não há alívio, não há estações. As missões Venera ajudaram a construir esse modelo climático, que hoje é usado como alerta para a própria Terra. Vênus se tornou um espelho do que pode acontecer quando um planeta perde o equilíbrio climático. Apesar de terem ocorrido há mais de 40 anos, as missões soviéticas continuam sendo as únicas que pousaram com sucesso em Vênus. Até hoje, nenhuma outra agência conseguiu repetir o feito com a mesma profundidade. Os dados das Venera são constantemente reanalisados com tecnologias modernas. Recentemente, cientistas voltaram a estudar possíveis sinais químicos na atmosfera venusiana, como a fosfina, que reacendeu o debate sobre a atividade química em comum, embora não indique vida confirmada. O interesse por Vênus está renascendo. Missões da NASA, ESA e até da Rússia moderna estão sendo planejadas para revisitá-lo. E tudo isso começou com aquelas sondas soviéticas enfrentando o impossível. Vênus não é apenas um planeta infernal. Ele é um aviso cósmico. Um lembrete de que planetas parecidos com a Terra podem seguir destinos completamente diferentes. E talvez, ao entender Vênus, estejamos, na verdade, tentando salvar o nosso próprio mundo.